O Jumir foi o responsável por eu ter vindo trabalhar aqui, porque na época não era para mim vir, e através do empenho dele que eu fui trazido para cá. Então, seja bem-vindo, comissário. Mas, presidente, tenho me tornado assíduo aqui nessa tribuna e eu entendo que são assuntos pertinentes. Então, hoje, de novo, eu volto aqui para falar de um assunto que nós já havíamos debatido aqui nessa casa, que é sobre a contrapartida dos estudantes, o sistema todo do auxílio ao transporte universitário, porque no sábado ocorreu uma reunião do Poder Executivo, o secretário Fabiano, o secretário Fábio, mais alguém do Executivo, com os presidentes das associações. O que foi debatido aí? Esse governo tem feito vários estudos aprofundados e esse da contrapartida é um deles. Durante meses e meses, a Secretaria de Educação, junto com as outras secretarias envolvidas, vem estudando uma forma de otimizar aqueles recursos que são destinados anualmente para esse transporte universitário. Nós já falamos aqui nessa casa várias oportunidades, eu na questão da contrapartida, o vereador Everson, que hoje é substituído pelo vereador Ari, falou na questão da informatização, o próprio vereador Ari falou das incoerências de certo desperdício, mas aqui, Ari, não é, no meu entendimento, não é pela culpa da empresa ou do executivo, ou nem da associação, é porque na época, e é assim hoje, o aluno se inscreve no semestre para ir 5 vezes, mas ele não, se ele não for, ele não precisa avisar ninguém. Então, aquele assento dele está disponibilizado todo o semestre. E se ele não for, o assento dele está lá. Muitas vezes está fazendo desperdício. O que é esse estudo, então, que o Executivo fez, presidente? Eu fiquei muito contente, porque outra coisa que nós falávamos e cobrávamos aqui no início do ano é a questão da criação de um fundo específico para a segurança, e eu até sugeri à época que fosse utilizado uma parte desse dinheiro da contrapartida nesse fundo. Mas o Executivo não foi até aí, ele ampliou esse estudo, e há na previsão desse projeto, que acredito que em breve virá para essa casa, a criação de um fundo para a educação e para a segurança, que vem exatamente na linha do que a gente pensava. Os estudantes recebem o transporte, mas eles têm o dever de fazer uma contrapartida, de ter de colaborar, ou seja, com a educação básica, ou mais com a segurança, enfim, de uma forma mais justa. Lembro que à época falava aqui em justiça social, e não poderíamos admitir, todos os vereadores aqui concordaram que não podemos admitir que um aluno que vai uma vez por semana para Garibaldi, que eu mostrei à época também os custos, que daria, sei lá, 150, 200 reais pela passagem, pagasse 40 reais de contrapartida, ao tempo que alguém que vai para São Leopoldo, Canoas, paga também os 40 reais, que usando toda semana, 5 vezes por semana. Então, esse estudo amplo que o Executivo está fazendo vai trazer uma justiça social maior nesse sentido. Obviamente que vão ocorrer alguns problemas, os vereadores podem se preparar, vão ser procurados, porque nós víamos num andar as administrações públicas, e não é só municipal, estadual e federal, de muitas benesses. Todo mundo queria, e cada vez os governos abrindo mais a mão. Chegou-se a uma situação tal que tem que se dar um freio. E tirar o transporte? Não se tira, mas se regra melhor. E isso, presidente, é o que o Executivo está trazendo com esse projeto. Logo virá para essa casa. Uma das alterações ali que virá, pelo que eu busquei informação com o secretário hoje, por exemplo, uma associação daqui, que tem 5, 8 alunos, pode conveniar com uma associação de Garibaldi e juntos, com mais 5, 8 alunos, contratar uma van para ir para Canoas, dividir os custos. Por que uma van tem que levar 2 ou 3 de Carlos Barbosa, outra de Garibaldi mais 2 ou 3? Então, são uma série de assuntos que esse projeto, quando chegar,
vai tratar de forma séria. O dinheiro, 3 milhões e meio por ano, era gasto todo ano nesse transporte universitário. 3 milhões anuais, vereador Aleph, dariam para fazer mais de 2 quilômetros de asfalto. Mas não, nós temos que investir em educação. Só que esse dinheiro tem que ser mais regrado. Tem que ser mais, uma justiça social tem que ser feita mais. E eu aqui, eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu uso o transporte escolar, usei o transporte universitário, a minha filha usa, e não vou me importar de pagar o valor que tem que ser pago. Porque é um benefício muito grande que o Executivo dá. Essa inovação que está sendo proposta, que vai virar um projeto de lei, vai trazer economia, vai otimizar os recursos públicos, mas claro que vai demandar um maior empenho dos estudantes para fortalecer as suas associações, organizar de melhor forma. A previsão de um software que todos os alunos poderão cadastrar-se através de forma online. Vai ter um dispositivo, Fábio, que deve conhecer muito mais do que eu, com certeza, desse negócio de informática, para que o aluno, de manhã ou de tarde, confirme se vai ou não vai para a aula de noite. Porque isso aí, se chegasse a confirmação às 5 da tarde, a empresa ia saber. Bom, hoje vamos ter que botar 2 ônibus, vamos ter que botar um ônibus e uma van. Isso vai desburocratizar um pouco a forma que o transporte vem sendo feito. Para nós termos uma ideia, talvez vocês não saibam, quem tem filho, irmão que estuda em Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Uruguaiana, tem direito a uma passagem de ida e uma de volta por semana. A prefeitura paga isso durante todo o mês. Só que não há qualquer controle, não se tem como controlar, porque a passagem não vai ao nome da pessoa. Então, se um aluno estiver lá em Uruguaiana, não quiser vir porque cansou da viagem, né, nessa semana, o pai ou a mãe podem ir para lá, visitar o filho lá em Uruguaiana, voltar e na segunda-feira ir cobrar o dinheiro da prefeitura. Perfeitamente possível. É ético? Eu acho que não. Se tem alguém que faz, não sei. Mas tem essa possibilidade. Todas essas reformas vão ser propostas em razão dessas distorções que haviam, vereadores. Mas é também que em janeiro desse ano entrou em vigor a Lei 13.019, que ela regra a forma jurídica de parceria entre os poderes executivo e as parcerias com as organizações da sociedade civil. E essa lei é muito rígida. E várias associações vão ter que se enquadrar nisso e não vão perder os benefícios. Não é só as associações de estudantes, clubes de futebol, associações de bocha, de cantores, piquetes, enfim, várias associações que têm dinheiro público, recebem, vão ter que se adequar, porque senão vão perder. E nós, vereadores, aqui temos que estar cientes de que vamos ouvir reclamação. É óbvio que alguém que estava completamente confortável, um estudante, imaginamos, que se inscrevesse lá para ir às 5 noites para a faculdade, ele bem entendia, ia, não precisava dar satisfação para ninguém, agora vai ter que ter um empenho maior. Não, se eu não for, eu vou ter que avisar. É um compromisso maior, um comprometimento maior com o que ele está recebendo no município. Ele vai ter, e aqui chega na parte que nós defendimos aqui, a questão de uma contrapartida justa. Não pode ser quem vai uma vez por semana pagar a mesma coisa que quem vai 5 vezes. Pagar não, que é a contrapartida, essa. E esse fundo virá absolutamente em boa hora, presidente. Para a área de educação, nós temos várias demandas em creches, em ensino fundamental. Isso é perfeito. Então, eu peço aos vereadores que esse assunto, seguramente, quando esse projeto entrar nessa casa, vamos ter que debater muito mais. Possíveis alterações podem ser feitas, por que não? A gente pode ouvir todo mundo, ouvir as partes, fazer
audiências aqui na comissão nossa, Enio, vereador Enio, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura. A gente pode trabalhar muito sentido, mas não vamos ter que fugir dessa linha que é essa otimização dos recursos públicos. Há mais do que na hora de nós tomar uma posição séria, e essa Câmara é responsável e tem que dar o seu aval para que o Executivo melhore ainda mais o serviço prestado. Eu vou dar os apartes, que já está encerrando. O vereador Ari pediu antes, depois a vereadora Rosália. Por favor, Ari. É um assunto pertinente. Eu venho praticamente denunciando desde 2014. Eu imagino que a Prefeitura poderia ter tido um gasto menor de no mínimo R$1 milhão ou até mais durante esse tempo, desde que tivesse ouvido e ido atrás para fiscalizar. Eu dou mais um exemplo, por exemplo, no primeiro semestre de 2016, uma empresa, é um roteiro, eu não estou aqui definindo empresa nenhuma, mas é aquilo que eu fiz um pedido de informação. As primeiras 2 vezes ela foi de van, mas a nota fiscal está cobrando ônibus. Ela tem 28 cadastros, onde muitos alunos jamais foram para a faculdade naquele horário. Muitos deles estavam inscritos um único dia no semestre. Então, eu não sei de quem é a culpa, é de vários, mas o município de Carlos Barbosa, a população, pagou e muito mais do que devia para o transporte escolar. Tanto é que abriram uma sindicância em 2014 e até hoje não chegou o resultado. Ou a comissão é incompetente, ou alguma coisa está acontecendo. Eu sempre confiei no Evandro Zibete, conheço ele bem. Foi meu cabo eleitoral 2 vezes, foi meu aluno. Tenho muita esperança e confiança de que Carlos Barbosa vai deixar de pagar transporte escolar indevido. Conclui, vereador. Tá? Obrigado. Obrigado, vereador. Eu não posso, de forma alguma, desconfiar e imaginar que o Executivo, em alguma época, agiu de má fé. O Executivo atende o que a associação determina, que são tantos alunos cadastrados, isso depende dos ônibus. Mas esse problema vai ser corrigido também, que, obviamente, volta e meia aconteciam problemas assim, mas jamais por má índole, má fé de algum dos administradores, ou da associação, ou de qualquer empresa. Vereador Rosália, por favor. Sim, senhor presidente, colega vereador Baroni, obrigado pela parte. Na realidade, essa lei, ela já entrou ano passado, mas como era ano eleitoral, não foi possível mover alguma situação em relação ao executivo no transporte universitário. Mas todas as entidades subvenhadas, já no ano passado, tiveram que se enquadrar. Isso que o vereador colocou ali, o que o Baroni mencionou, isso envolve o SEC, o MAB, a APAI, as entidades enfim, todas que recebem subvenção têm que se enquadrar nessa lei. E essa lei modificou muitas coisas. Então, no transporte universitário, eu vejo que o que o colega colocou, sim, é um motivo de nós trabalhar muito em cima. Nós temos que ver a realidade e o que isso vai nos trazer. Que nós temos 7, me ajuda, Baroni, temos 7 associações. Essas 7 associações vão ter que se unir e trabalhar juntas, porque cada associação tinha um roteiro. O que o Baroni mencionou ali é de grande importância, porque cada associação saía com um roteiro e, de repente, saíam 4 ônibus para o mesmo local.
Então, eles vão se unir, usar o mesmo roteiro, quer dizer, essa lei vem para ajudar num lado e vem para unir as associações e fazê-las trabalhar. E, em contrapartida, vai ter a parte do executivo que vai poder criar o fundo, que todos nós achamos que é de grande importância para a educação básica e, inclusive, para a segurança. Mas é um assunto que vai ter que ser bastante debatido e estudado aqui nessa casa. Obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Fábio, por favor. Obrigado pela parte, Baroni. Todo o controle ele vem para fazer o bem para o município, né, para as contas do município. Já acontece esse controle de presença nos estádios de futebol e pode muito bem vir a acontecer aqui também. Encontrei muitas vezes o colega nos ônibus também, voltando da faculdade. Então, por ter essa vivência também de ter sido aluno e ter utilizado o transporte, eu sei que muitas vezes a gente tem condições de pagar uma cadeira da faculdade. Outras vezes a gente tem condições de pagar 4, outras vezes 5 e assim por diante. Então, quem tem a condição de pagar apenas uma, consequentemente vai ter uma condição menor de pagar também a taxa da contrapartida. Então, eu acredito que vem em boa hora, sim, uma regra para que haja diferenciação na utilização. Mas eu acho que deve ser incluído, eu tenho certeza que deveria ser incluído um debate com os utilizadores do transporte hoje, que talvez quando a gente utilizava era de uma forma, hoje a necessidade é outra, né? Também acho que há necessidade de se deixar também uma forma de não ser pago também só em espécie. E como eu disse, tem gente que tem condições de pagar de uma forma, tem gente que tem condições de pagar de outra. Então, acredito que se alguma pessoa gostar de prestar algum serviço para o município na área do seu estudo, seria de grande valia também, e acho que poderia ser uma forma de contrapartida também, pagar uma parte em espécie, outra parte em serviços comunitários. São só ideias, mas acredito que quando esse projeto vier, a gente vai poder ter uma noção melhor do que ele vai ser e para debater melhor. Obrigado. Isso aí, vereador, tem toda a razão. O Executivo está fazendo da forma mais transparente possível, fez reunião com estudantes, seguramente vão haver audiências públicas. Aqui nessa casa nós temos que incentivar também. Mas essa sua ideia é importante. Inclusive, há previsão nessa lei federal, a 13.019, quanto a isso, a alternativa a não ser em forma pecuniária. Presidente, por favor, a parte, depois vereador Aleph. Obrigado, vereador Luciano. É importante, sim, que toda a comunidade participe de alguma maneira. E os estudantes, acredito que fazem parte da comunidade. Claro que eles vão buscar conhecimento para depois, muitas vezes, investir no nosso município, defender o nosso município, construir cada vez mais Carlos Barbosa. Mas essa lei federal talvez veio porque muitos municípios estariam gastando muito dinheiro em alguma área e deixando de atender outras áreas. Não é o caso de Carlos Barbosa, que é muito bem controlado isso, mas, no âmbito geral, ela pegou Carlos Barbosa também, veio para regrar, e também porque o governo federal está transferindo muitas coisas para o município fazer, que é de competência do governo, e nós temos que fazer dentro do município. Então, para isso, precisa ter dinheiro. Então, ele vem cortando ações que o município vem fazendo na comunidade para que possa investir nessas áreas. Então, também desta maneira. E acredito, vereador Luciano, você trouxe isso no início do ano, esse assunto para casa é um assunto que tem que ter bastante debate, mas nós não podemos fugir à regra e fugir à lei. A lei ela tem que ser cumprida e nós vamos ter que acatar ela. É uma lei federal, o município tem que se enquadrar e, como foi falado aqui pelo vereador Fábio, e você complementou, sim, tem esta possibilidade de algum serviço comunitário que pode ser estudado. Se realmente tem condições do nosso município desenvolver isto e disponibilizar em alguma área. Acredito que sempre dentro da área, sim, que cada estudante esteja fazendo a sua atividade para poder prestar um serviço para o município. Mas eu tenho certeza absoluta que quem mais usa tem que contribuir com mais. Quem vai mais longe também tem que contribuir com mais, porque o custo é maior para ir se deslocar Canoas ou a Novo Hamburgo, do que Garibaldi, que está aqui do lado. Então, essa lei vai ser bastante debatida aqui e, com certeza, o município vai ter que avançar nisto. Obrigado.
Obrigado, presidente. Vereador Aleph. Obrigado pela parte, boa noite a todos. Com toda certeza, Luciano, deve ser feito um controle melhor do dinheiro público. Essa lei veio para isso, para regrar melhor os municípios. E o governo federal vem dando mais autonomia aos municípios e esperamos que também dê condições aos municípios. Não adianta só dar responsabilidade e não dar o meio para o município caminhar com as próprias pernas. Como no caso dos impostos federais, que a maioria das coisas consumidas e trabalhadas aqui acabam retornando ao cofre federal e depois é feita a redistribuição. Mas, enfim, inclusive eu estava olhando a 13019, tem várias coisas legais, inclusive essa previsão que o Fábio falou, também na nossa situação pode ser feita a partir do implemento dessa legislação, a questão do estudante poder ir uma vez só para a universidade, 2 vezes, 3 vezes, e estar cadastrado para isso. O que acontece hoje, como nos casos à distância, que inclusive eu sou usuário de transporte, já tive que cadastrar toda semana e, em teoria, o ônibus está sempre disponível, está sempre disponível e a pessoa acaba não usando, né? Se você multiplicar isso por tantos estudantes que nós temos, você vai ver que às vezes tem 3, 4, 5 ônibus que não seriam necessários estar ali naquele momento. Então, dessa forma, tendo prévio controle de quem vai usar o transporte, pode ser gasto de melhor forma. Sem contar as parcerias com associações de outras cidades, né? Se daqui a pouco o Garibaldi quiser fazer uma parceria com associações de Carlos Barbosa para Unicinos, podem usar até o mesmo transporte, etc. E economizar dinheiro de toda a cidade, que na verdade não é da cidade X ou Y, é do Brasil inteiro, né? Também eu acho que, pelas estimativas que até nós fizemos em reunião, tendo alguma ideia, o valor ficou até mais barato para algumas viagens, né? Para o estudante. A contrapartida seria, inclusive, mais barata. Né? Vi de casos para Garibaldi, que hoje, pelas nossas contas, uma pessoa que iria 1, 2 vezes para a cidade de Garibaldi gastaria entre 16 e 30 reais de contrapartida. Né? Para Unicinos, por exemplo, ficou na nossa estimativa em 200 e poucos reais, se não me engano, a contrapartida para 6 cadeiras por semana. Né? Ainda é muito barato, é justo e todo mundo tem a ganhar com isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A ideia é essa. Eu acho que essa Câmara tem que ter a maturidade de quando ouvirmos algumas reverências. E nós temos que estar aberto, presidente, como está sendo nesses últimos anos, para ouvir as demandas. Seguramente vamos ouvir queixas. Quem está na zona de conforto e vai ter que se dedicar um pouco mais, vai reclamar. Mas nós temos que ter a noção de indicar a lei que nós temos que seguir, a forma, a justiça social, uma série de coisas. Então, a ideia é essa, tomara que quando esse projeto vier, presidente, já estou concluindo, que não pare aqui. Temos que debater mais e mais e mais para chegar num ponto de equilíbrio justo para todo mundo, para quem usa o transporte e para as crianças lá que precisam ou para toda a comunidade que precisa de mais segurança. Obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Luciano.